Um dos maiores presentes que Deus deu para o ser humano é a capacidade, a oportunidade e o privilégio de se comunicar com Deus. Deus nos fez para relacionamentos. Primeiro, para nos relacionarmos com Ele, e a oração é importantíssima no relacionamento, porque ela é uma conversa, ela é um diálogo com Deus. Deus nos fez para relacionarmos uns com os outros, e Deus também nos ordena o relacionamento com a natureza. E hoje vamos falar sobre a oração, que é o nosso relacionamento com Deus. Então, nós não podemos cometer o erro de transformar a oração num simples pedido. Por isso, muitas vezes nós oramos tão pouco, porque nós queremos concentrar apenas os pedidos, e aí vem: Senhor, me dê um emprego, Senhor, ajude o meu filho, Senhor, cura a minha mãe, Senhor, me dê o alimento, etc. Então fica só um relacionamento de pedidos, isso é cansativo. O primeiro a ficar cansado é você mesmo, né? Não é Deus. Você mesmo se cansa de um relacionamento assim, e passado o tempo você até para de orar, porque é uma coisa chata, né? Em vez de ser um privilégio, é um momento assim cansativo, dá sono, não é empolgante, não é alegre, etc. Então, esse é o tipo de oração errada. O outro tipo de oração ligado a isso aí, que faz muito sucesso em muitas igrejas, é a oração da barganha, né? Da troca. Eu vou à igreja 7 dias sem falhar, e aí vai ter um ritual lá, pode ser passar por debaixo de um arco, pode ser beijar o pé de uma pastora, que tem isso aqui no Brasil, pode ser levar uma rosa para casa, e daí 7 dias ali, ou 10 dias, e sabe, faz um ritual para Deus atender a oração, mas isso não é relacionamento. Isso é uma barganha. Você está querendo comprar o favor de Deus com um ritual. Isso é bem antigo, é paganismo, isso é paganismo. Você fazer algo para ganhar o favor de Deus vem do paganismo. Isso não é um relacionamento, né? Se um homem, vamos dizer, um homem casado, a mulher fala para ele que ela só vai se relacionar com ele se ele trouxer constantemente coisas para ela, um anel de diamante, ou seja lá o que for, algo mais barato até, mas ela condiciona, por exemplo, as relações sexuais aos presentes que ele vai dar para ela. Se ele trouxer esses presentes, relação sexual garantida. Se ele não trouxer, não vai ter nenhum relacionamento básico de conversa saudável, sadia para esses dois. Então, é claro, a maioria dos casamentos eles realmente terminam porque o relacionamento foi estragado, foi detonado, foi destruído. E não é diferente com Deus. Se nós ficarmos achando que temos que orar para ganhar alguma coisa, esse relacionamento não vai durar muito. Se nós, e agora é o tema principal do vídeo, é essa parte, preste bem atenção. Se você não acha um privilégio orar, a oração em si, se a oração em si já não te traz prazer, nós aprendemos que os anjos consideram o maior privilégio deles poder se comunicar com Deus, poder louvar a Deus. Para eles é o maior privilégio que existe. E sabe que esse privilégio ele foi dado mais a nós, seres humanos, do que até aos próprios anjos. Sabia disso? Então, Deus, ele constantemente arruma situações para que nós possamos nos relacionar com ele. Sabe como dizem dos ingleses, né? Por exemplo, o famoso chá das 5 da tarde, em que a família se reunia. Hoje isso é uma coisa ultrapassada, pouca gente faz isso, mas a família se reunia para tomar um chá, né? Juntos, e então esses privilégios que as famílias tinham não tem mais, todo mundo na mesa comendo junto,
diariamente, almoçando juntos, jantando juntos. A família aguardava o pai voltar do trabalho para que pudessem jantar juntos. Então foi acabando, isso foi se tornando um fardo, isso foi se tornando algo besta, né? Como diz o brasileiro. Ah, isso é uma besteira, isso é desnecessário. Eu prefiro comer no sofá, assistindo televisão, ou eu prefiro ficar no celular do que tendo que me relacionar com os meus pais. Né? Isso em si já mostra que existe um relacionamento aí adoecido, né? Doente. Isso é um termômetro muito claro de que algo está errado, de que algo está seriamente errado. Então, se eu não tenho prazer em fazer orações, se a oração em si, a de graça, a oração de graça, a oração só de relacionamento, se ela não traz prazer para mim, isso já mostra que algo está errado. Eu não preciso perguntar para um pastor, para um padre ou para um psicólogo, né? Talvez o psicólogo até vai te absolver e falar assim, você não gosta de orar? Mas então faz yoga, né? Como dizem alguns. Então, assista um bom filme, um filme que você gosta. Ai, psicólogo, eu não gosto de orar, não tenho prazer em oração. Isso não é problema. Pega um cachorrinho para você criar, para você se relacionar com ele. Né? O que eu estou falando não é besteira, não é mentira, é isso que eu quero dizer. Isso que eu estou falando é verdade, acontece mesmo. Acontece um sujeito que passou anos na faculdade estudando a mente humana e que ele coloca Deus totalmente fora dessa equação, achando que esses pequenos, isso é um ritual também, esses pequenos rituais, eles podem remediar, podem substituir a oração. Satanás está usando os seres humanos pervertidos para substituir a oração com um monte de coisa que ele puder. Redes sociais, elas foram feitas por um objetivo que não é alcançado. Muitos usam isso. O que importa é para que ela é usada, não porque ela é feita, porque foi feita. Pessoas usam redes sociais para se relacionar e assim elas não têm tempo de relacionamento com Deus. Não tem ser humano, estou falando aqui do modo geral, você não vai achar um ser humano que passe mais tempo com a Bíblia do que com as redes sociais. Você vê nos jovens a preocupação enorme para saber o que está no Instagram, as novas fotos, as novas fofocas, as tendências da moda, toda hora, várias vezes por dia. Se não tem tempo, eles fazem tempo para isso. Mas lá se vai mais um dia sem ler um verso da Bíblia sequer, sem orar um minuto para Deus. A pessoa amanhece vendo essas coisas, atrasa para o trabalho às vezes, volta depois de um dia cansativo, toma o seu banho, janta, vai para a internet e ali fica e aí acabou. Já está cansado, dorme, Deus que espere se ele quiser alguma coisa, né? Então, se você não vê privilégio na oração, se você não tem prazer, é lógico que eu não vou pregar aqui o caos e o desespero. Eu estou pregando aqui reforma, mudança. Você vai ter que expulsar coisas da sua vida para você ter tempo em orar. E quanto mais você orar, mais prazer você vai ter nisso. Porque você vai sentir o Espírito Santo falando com você, você vai entender o privilégio que isso traz, ok? E, finalmente, você vai atingir o propósito de Deus em oração. Imagine Deus, existe um hino americano, Deus falando assim, eu sinto falta do meu tempo com você. Eu te espero todo dia ali, né, na tua sala, e você não corresponde, você não vem falar comigo, você não se importa em se relacionar comigo. Você não pode acreditar assim, se eu não orar, Deus vai ficar bravo comigo. Não, Deus fica triste com você. A questão aí não é bravo, porque Ele tem tanto para te dar e você está recusando, você está rejeitando. Isso é uma coisa que não volta mais.
mesmo que você seja restaurado, o tempo que você perdeu de privilégio de orar a Deus e conversar com Deus, não volta mais. Os discípulos, eles ficaram desesperados, mesmo depois de estarem convertidos, de olhar no passado e falar: eu estava com Deus em carne e osso aqui do meu lado. Deus se transformou num homem, andou comigo, queria me ensinar e eu queria dormir, eu queria brigar por posições, eu não gastei tempo para ouvir o que ele tinha a falar. Aquilo que eu ouvi ele falar, eu não dei o valor merecido. E eles ficaram muito tristes por causa disso. Uma tristeza profunda, uma decepção consigo mesmos, entendeu? Ficaram muito mal por isso. E o pior, que é o que eu falei, eles vão estar na eternidade, diz a Bíblia, eles vão estar com Cristo, mas aquele tempo ali que eles perderam, não volta mais. Então, não perca mais tempo, não interprete a oração de maneira errada, não fique orando só para ganhar coisas, sabe? Isso parece uma coisa de uma prostituta, né? Ela faz o que você quiser, se você der o que ela quer, né? Isso não é um relacionamento saudável. Então, ore a Deus simplesmente por orar. Ah, não pode fazer pedido? Não, pode. Jesus falou, peça e dar-se-vos-á. Jesus ensinou a pedir. Mas existe a importância do relacionamento, né? O Pai Nosso fala assim, Pai Nosso estás nos céus, santificado seja o vosso nome, né? Venha a nós o teu reino, isso é relacionamento. Ah, quando aí vai pedir o pão, pede proteção, tá tudo ali no Pai Nosso, mas existe o relacionamento. Existe esse querer estar com Deus. Quando você é uma pessoa de oração, às vezes você está no meio de uma festa, você está feliz, está todo mundo feliz, mas você sente assim, eu não vejo a hora de chegar em casa para poder ficar um pouco com o meu Deus. Esse é o sentimento. Você tem que chegar lá. Eu tenho que chegar lá. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos sentir como é alto esse privilégio de termos comunhão com Deus através da oração. Eu peço agora que você deixe o seu like em nosso vídeo, nós precisamos muito dele, porque ele vai nos ajudar a dar um crescimento no canal, a trabalharmos melhor ainda. Você pode compartilhar, isso ajuda muito, comentando, ajuda muito o canal. Ok? Se você compartilhar, ótimo, outras pessoas vão ouvir essas mensagens. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ore por esse ministério. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.